Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quero começar essa pregação lembrando de um texto extraordinário do livro de Deuteronômio, que foi um dos textos que o Senhor nos deu ao coração quando nascia a Toca de Assis. No entanto, se houver em teu meio um pobre, um dos teus irmãos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor te dá, não endureças o teu coração, e não fecharás a mão para o teu irmão pobre, mas tu lhe abrirás largamente tua mão, e lhe concederás todos os empréstimos, e lhe dará tudo necessário para viver. Durante a pregação do Evangelho, eu me lembrava, o Espírito de Deus me fez lembrar também, quando o Senhor, no Apocalipse, fala da segunda morte. A terrível segunda morte, que é temível mesmo. E é muito duro, diz a carta aos Hebreus, cair nas mãos do Deus vivo. Quando nós falamos em julgamento, juízo final, tudo aquilo que nós fizemos por causa de Jesus, o tempo que nós temos, e temos a impressão que santidade é apenas ser bonzinho, que é fazer somente o que é natural. E o Senhor Jesus disse no Evangelho, só Deus é bom, para dizer que o nosso ato, o nosso seguimento de Jesus, ele deve ultrapassar o que é natural. Que devemos nos entregar a atitudes, e aí que vem o homem místico, né? A mulher mística. O que é o homem místico? É aquele que sobrepõe o natural. Por exemplo, quando você perdoa o seu inimigo, você está sendo um homem místico. Ou seja, mística é a intimidade profunda com o Senhor. Você tem atitudes que não é natural. Perdoar os inimigos, socorrer os indigentes, dar o que te é precioso, saber perder, tudo isso é místico, porque hoje ninguém quer saber perder. Quando você aprende a perder, saber perder, em tudo na sua vida, no seu intelecto, na sua razão, na sua própria determinação, nos seus planos, também levando a caráter do material, quando você perde o que te é precioso. O reino de Deus é assim. Hoje é domingo de Cristo Rei. Perguntas tão naturais para esse dia: que reinado é esse? E quem é este rei? Diz o Salmo: quem é este Rei da glória? Quem é? São Paulo responde: a glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O maravilhoso reino de Deus, que não pode ser vivido em plenitude aqui na terra. Não pode. Ninguém tem o poder de eliminar tudo aquilo que é de mal sobre a face da terra. Isso é o céu. Mas o reino de Deus está aqui como semente,
semente que tem que produzir frutos, semente que tem que mudar a estrutura a partir do coração. Quem tem um coração convertido, sabe muito bem que as estruturas ao seu redor, que tudo aquilo que o rodeia, precisa também ser mudado. Ele é um sinal de contradição, ele é alguém como que toma nas mãos um pedaço de pau e mexe no formigueiro, agita, né? O santo, a santa, o místico e a mística faz isso, não só pela palavra anunciada, mas pela própria vida. Os santos incomodam. Dizem alguns para o mundo que os santos são chatos, que aqueles que buscam a santidade incomodam, e incomodam mesmo, porque o reino de Deus não tem os valores do reino deste mundo. Embora a nossa vivência da busca do reino de Deus não seja alienada, alienante, e o evangelho de hoje é muito claro que a busca do reino de Deus, o saber ver Jesus no pobre, no oprimido, no sofredor, é fundamental para a tua salvação. Assim, quando o Espírito Santo nos ensina que o seguimento de Jesus, o mistério do reino de Deus passa por tudo isso, e aquele confronto frontal entre o reino de Deus e o reino do anticristo, entre o humilde e o orgulhoso, o caridoso e o prepotente, o que se entrega e o que se guarda, o que gasta a sua vida e o que prende a sua vida. Os que têm como valores somente as coisas terrenas. Por isso, santidade não basta ser bom. Quantas pessoas boas, claro que é uma sementinha, mas quantas pessoas boas dizem claramente que não precisam de Jesus Cristo, endeusam a sua bondade. Não, mas eu sou bom, o meu reino já está instalado dentro de mim. Por que você é bom? E já é um grande princípio, claro, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço mal. Por que eu preciso de Jesus Cristo, se eu já tenho todas as virtudes de um homem bom? E o Senhor vai dizer que não basta ser bom, só Deus é bom. Você precisa dar a sua vida como entrega ao mistério do reino de Deus. O reino de Deus, se você estudar com a alma, quantas vezes Jesus fala do reino de Deus no Evangelho? O reino de Deus é como o homem que encontrou a moeda perdida, a pérola perdida no campo, a semente, os talentos. E hoje o Senhor fala do que acontecerá no juízo universal. A Igreja Católica, na sua sã doutrina, nos ensina que há dois juízos: o chamado juízo particular, cada um ao morrer já comparece diante do Senhor, e o juízo universal, quando Jesus Cristo voltar, parousia, mistérios da escatologia cristã, a volta do Senhor Jesus Cristo, o julgamento. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e este mundo pelo fogo, diz a doutrina da igreja, pelo fogo do seu Espírito, vai separar as ovelhas dos bodes. Portanto, eu não posso levar a minha vida de qualquer maneira. Às vezes eu fico pensativo e meditativo sobre os poderosos deste mundo. Eles pensam que não vão morrer. Eles fazem planos tremendos a nível financeiro, para as coisas do mundo, para sustentar o reino do anticristo.
e fazem tantas coisas, e aquele medo, porque o maior medo do rico é ficar pobre. O maior medo dele é perder. Quantas pessoas com poder financeiro, falo até numa linguagem bem natural, choram de barriga cheia? Talvez porque de 10 carros importados que tinham, hoje só podem ter 3. Ou porque de 10, 15 mansões que tinham, só hoje podem ter 3 ou 4, perderam, e choram mesmo, e se lamentam, porque perdem um pouco do status da sua vida, ou porque querem manifestar o poder que tem. Por exemplo, você sabe, eu não sou motorista não, mas um exemplo, como o carro, a máquina, o carro, ele transparece o poder de um homem, principalmente de um homem. Bom, eu tenho poder, eu tenho um carro de primeiro mundo, então o poder dele, eu tenho um carro que ninguém tem, eu tenho uma máquina que ninguém tem, eu tenho um carro que ninguém alcança, velocidade máxima, com todos os apetrechos de um carro de primeiro mundo. Significa que o seu interior, ele quer mostrar que ele é diferente, que ele tem poder, que ele tem um carro de primeiro mundo, que ele tem um carro poderoso. E quantas pessoas são infelizes por causa disso? Tudo pela busca do poder. E é desejo do Senhor buscar as ovelhas. Quando nós falamos aqui com espírito de profecia, com o Evangelho de Jesus, nós não estamos direcionando o mal para ninguém, mas é preciso abrir os olhos. Prega a palavra oportuna e inoportunamente, fala, diverte, exorta, para a salvação, para a tua alegria. Madre Teresa dizia aos ricos que iam na sua casa: você está tendo hoje a oportunidade de se salvar, hein? Você está vendo aqui os miseráveis, os pobres, os coxos, os cegos, os apodrecidos. Maria Teresa dizia: você hoje está tendo a oportunidade de salvar a tua alma. De ter um coração tocado por Deus. O Senhor disse hoje pela boca do profeta: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Grande profecia da encarnação do verbo. Eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. E Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. Veio mesmo. Mas o pior de tudo, ao lado desta grande graça da nossa parte, é o orgulho. Eu repito, quantas pessoas, e os católicos até ficam um pouco bravos quando eu digo isso, mas não generalizando, mas quantos católicos pela vida dizem que não precisam de Deus? O Papa Bento XVI disse isso: não precisam, vivem, principalmente no dia do domingo. Por que você não vai à missa? Por que você não comunga? Porque eu sou bom, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho uma bela casa, um belo carro, uma bela família, uma bela estrutura, tenho saúde. Por que eu vou à missa? Eu não preciso de Deus. Comungar por quê? Ir à missa por quê? Eu não preciso de Deus. E é duro, porque Deus tem sentimentos, porque Jesus é rei. E eu volto a dizer, o que é o reino de Deus está no Evangelho hoje. Eu estava com fome, com sede. Lembra-te de Lázaro, diante da porta do rico Epulão: dai-me de comer. E todos os dias aquele homem rico, milionário, a exemplo de tantas pessoas no Brasil, porque a distribuição de renda no nosso país é vergonhosa. Quantos e quantos e quantos aí se isolam. Eu vou ler aqui uma passagem dos Santos Padres. Parece que Santo Ambrósio andou pelos grandes, como é que se diz, esses lugares que tem essas casas de primeiro mundo, cercadas, alfaviles do mundo. Parece que ele andou, que ele viu, há tantos e tantos anos atrás. Veja o que ele escreveu. Santo Ambrósio: por acaso vocês estão orgulhosos do tamanho de seus palácios?
E é assim, né? As pessoas querem construir. Veja, tudo vem do coração, né? Eu quero levantar um grande palácio. Então levanta aquelas casas com 10, 15, 20 quartos enormes para morar 2 ou 3 pessoas. Levantam aqueles lugares tremendos, enormes, aquelas mansões tremendas, para satisfazer o seu ego. Não, porque não sabem onde colocam dinheiro. Então levantam palácios. E eu digo em verdade para vocês, tudo vem, Jesus disse, tudo vem do coração. O meu amado Francisco de Assis diz que se vai para o céu urgentemente, rapidamente, pelas pequenas tocas, do que pelos grandes palácios, dizia ele. Porque queira ou não, eu sei, você sabe, como o que está ao nosso redor também nos influencia. Como eu preciso buscar com radicalidade o seguimento de Jesus. Mas Santo Ambrósio vai dizer assim: por acaso vocês estão orgulhosos do tamanho de seus palácios? Isso deveria ser muito mais motivo de sofrimento, porque mesmo que pudessem abrigar toda a população, esses palácios os isolam dos clamores dos pobres. E é verdade. Grandes muros, não? Altíssimos. Depois as cercas elétricas. Para chegar na sua casa você passa por 10 portarias enormes. Não estou falando daqueles que são naturais e simples, não. Os grandes, os poderosos. Eu sei que em meio a isso tudo tem um ou outro, eu repito, um ou outro, hein, que tem o coração convertido. Palavra forte, hein? Convertido. Não só com a pobreza espiritual, com a pobreza da vida, porque ninguém come espírito. Os pobres comem alimento, precisam de comida, de moradia, de dignidade, o mínimo. Mas se isolam, e é um outro mundo, é uma outra realidade. Não só pelo medo dos ladrões, eles fazem os grandes muros, colocam as grandes cercas elétricas, colocam 5 ou 6 guaritas para se chegar à sua casa. Não é só por causa dos ladrões, é um medo da pobreza. Medo da pobreza, isolam, não queremos ver os pobres, talvez por peso de consciência, porque ali é outro mundo. Os vizinhos são da mesma classe, o nível de alimentação é o mesmo, as prioridades são as mesmas, os clubes são os mesmos, as mordomias são as mesmas, é um outro mundo, uma outra realidade. Mas Santo Ambrósio parece que ele está vendo, ou não sei se aconteceu na época dele, deve ter acontecido para que ele escrevesse isso. Mesmo que você abrigasse toda a população, esses palácios os isolam dos clamores dos pobres. Também de nada lhes adiantaria ouvir os pobres, porque nada fariam. Seus palácios deveriam constituir motivo de vergonha, porque construindo-os, vocês pretendem aumentar suas riquezas e sem dúvida não querem parar. É o grande fundamento, aumentar as riquezas. Fundamento de ter mais, mais, capitalismo selvagem, ter mais e mais e mais e mais. E se dão alguma coisa para os pobres, eu pregava pela manhã, é como se os pobres fossem um clubinho de descarrego de consciência. Leva lá uma cesta básica, leva lá uma coisinha, leva lá essa roupa que eu não uso mais, leva isso, leva aquilo. Ou se não, só no tempo de Natal dão uma ceia, como se os pobres só comessem no Natal. Ou se não, só dão sopa, como se os pobres todos fossem banguelos, não tivesse dente para comer. É uma dura realidade. Eu repito, para quem a palavra de Deus fala no peito, se você é um homem que tem posse e é justo, aplauda essa pregação. Se você, aí no seu coração, se você é um homem rico, mas se sente inquietado por essa pregação, muda. É inquietante, eu sei que é. E você pode dizer, mas dentro da igreja também tem isso? Tem. E eu digo, eu sou o primeiro a me vigiar. Tem também.
tem a busca só do econômico. Eu falava na pregação de sexta-feira, as festas do padroeiro que são rito e economia, mais nada, em tantas situações. E quando você pensa em dar Deus, em evangelizar, em mudar um pouco a estrutura das coisas, aí vem os poderosos da paróquia, vem aquele rolo todo que vocês conhecem, porque hoje a estrutura paroquial é muito forte. Então isso vai denotando para nós uma luta muito árdua. Mas quero voltar aqui a Santo Ambrósio. Ele diz assim: vocês pretendem aumentar suas riquezas, e sem dúvida não querem parar, e não querem mesmo. Tiago diz que o mal é o apego ao dinheiro, e você sabe muito bem, desde a pequena quantia, a grande quantia, quem é pegado ao dinheiro quer mais. Está dentro de nós o pecado original, não? Só Jesus pode nos libertar, mas mais, o dinheiro, o encanto do dinheiro, o encanto de poder ter, o encanto de querer fazer o que quer. E ele continua aqui: vocês revestem suas paredes e despem os homens. Eu preguei ano passado, saiu até numa revista popular há anos atrás, pessoas que têm esses palácios nos alfaviles e que têm o vaso sanitário de ouro. Sim, senhor. Vaso sanitário de ouro. As pias de ouro. Uma sustentação inacreditável. E Santo Ambrósio fala das paredes. Vocês revestem suas paredes e despem os homens. O pobre clama nu diante da sua porta, e nem sequer olham para ele. Lembra-te que o Senhor disse hoje no Evangelho: é um homem nu que lhe implora, e vocês se preocupam com os mármores que revestirão suas paredes. Talvez para vocês aqui essa pregação fique um pouco distante, mas é a realidade do que acontece. Preocupação com o melhor não pela satisfação natural, pela vanglória, o melhor. Mas você se esqueceu que essa vanglória desenfreada, esse apego desordenado, você pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. Quantos pobres estão morrendo por falta de atendimento médico? Talvez aquilo que você comprou sem fundamento nenhum, daria para você salvar, fazer o que Jesus disse hoje: Senhor, és tu, e é Jesus, é dele que você está cuidando, é dele mesmo, é do Senhor que você cuida. Senhor, onde estavas? Onde estavas com fome? Onde estavas com sede? Onde estavas nu? Eras tu, Senhor. Mas como é possível, Jesus Cristo Rei, o Senhor que é o Criador, é Deus, estar presente nesse homem maltrapilho, talvez permeado de vícios? Como o Senhor pode entrar na vida de um homem, de uma mulher assim? Como estás presente, Senhor, naquele que passa fome? O Senhor que é o pão da vida, o Senhor que é o pão do céu, estás presente naquele que morre de fome? Meu Deus, tu és rei mesmo. Só Deus e rei pode fazer isso, sendo o pão da vida, estar morrendo em quem passa fome, ser a liberdade, estar preso naquele que é preso, ser a água da vida e estar sedento naquele que morre de sede. Jesus, tu és Deus, o teu reino é simplesmente extraordinário, e só se vive ele pela fé.
Só se vive ele pela entrega maravilhosa, pela radicalidade, pelo corte radical na nossa vida de tudo aquilo que nos tira do segmento de Jesus e nos dá a alegria de servir, a alegria de ser servo. O servo é livre, o servo é feliz, o servo faz o outro feliz, o servo partilha o que tem, o servo não tem medo de ser pobre, o servo não tem medo de perder aquilo que de mais precioso ele tem, porque o seu único tesouro é Jesus Cristo. O servo só tem um tesouro, por isso o servo é livre. O servo não tem medo de ser humilhado, de ser perseguido. O servo não tem medo de se rebaixar, de ir buscar Jesus Cristo no humilhado, no pobre, no sedento, no escondido. Mesmo que a sociedade, claro, porque a sociedade não é do reino de Deus, ela não conhece os mistérios do reino dos céus. Jesus disse isso aos discípulos quando lhe perguntaram: por que o Senhor conta a nós a parábola e eles não entendem o mistério do reino de Deus? O Senhor fala: é mistério, estou dando a vocês, é graça, é a sementinha, é a alegria da tua alma. O mundo não reconhece que Jesus Cristo é Rei, não há dúvida alguma que não. Há aquela chamada fé diplomática, né? A fé dos diplomatas, que se dizem cristãos, mas no fundo, os poderes deste mundo não se prostram diante de Jesus Cristo Rei. Eles se prostram diante dos reis deste mundo, diante da própria riqueza, diante do próprio poder, diante das próprias instituições que eles vão montando para o seu próprio sustento, mas para a ganância, como diz Santo Ambrósio. Porque vocês revestem suas paredes e despem os homens, o pobre clama nu diante da tua porta, e nem sequer você olha para ele. É um homem nu que lhe implora, e você se preocupa com o mármore que revestirá a tua parede. O pobre lhe pede dinheiro e você diz que não tem. Trata-se de um homem à procura de pão, enquanto os cavalos de vocês mascam freios de ouro. Que digam os grandes fazendeiros, que digam os que não conhecem a Deus e tratam os seus bois, cavalos, com uma impetuosidade, com uma sublimidade maior do que qualquer pobre que bate na tua porta. Você até pode colocar dente de ouro no teu cavalo, como diz Santo Ambrósio. Você pode dar comida de primeiro mundo para o teu cavalo, para o teu gado, mas ai de você se você não dá ao pobre que bate na tua porta, ao negligente, ao indigente que suplica aquilo que é digno dele. E você, Santo Ambrósio muito forte, veja, eu repito o que ele diz: vocês se comprazem com vestes preciosas, enquanto outros não têm nem o que comer. O escândalo. Quantas madames que se dizem cristãs têm mais de 300 sapatos no guarda-roupa, como se tivesse pé na cabeça, na orelha, nas costas, tivesse pé para todo lado, uma ganância terrível. Guardam coisas e roupas e vestidos e joias e diamantes, como se aquilo fosse a alegria das suas vidas, e não é. Eu não estou contra aqui não a beleza da mulher, aquilo que embeleza a mulher, mas o que Ambrósio está dizendo aqui é o opróbrio de tudo isso, é a ganância. Quantas mulheres que se dizem cristãs compram aí joias de milhões de euros, compram aí abundância de roupas sem necessidade nenhuma. Parece que Santo Ambrósio está vendo, e ele mesmo vai dedilhando tudo isso. O pobre lhe pede dinheiro e não obtém. Trata-se de um homem à procura de pão, enquanto os cavalos de vocês mascam freios de ouro. Vocês se comprazem com vestes preciosas, enquanto outros não têm o que comer. Que julgamento severo está preparado para vocês, ó ricos? E o Senhor disse: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E completa Tiago: porque o mal
o que denigre é o apego ao dinheiro. Vocês escutaram pela manhã os testemunhos? Há poucos dias, na Praça da Sé, eu fazendo uma pastoral sozinho, encontrei um irmão, e ele disse assim, ele me conhecia, né? Pelo menos, não pessoalmente, mas talvez de ouvir falar, porque a toca está muito presente ali. O senhor que é o Frei Roberto? Falei, sou. E ele do norte, né? Tudo assim, aquele jeitinho dele. Nossa, pai, acordei agora. O que você está sonhando? Está sonhando com comida. Sonhando com comida. O que você estava sonhando? Padre, você quer que eu fale? Fala. Pão com ovo frito. Pão com ovo frito. Mas é assim que as coisas vão acontecendo. A disparidade social que vive o Brasil, o sentido de impunidade é tão grande, a ponto de, eticamente, moralmente, fazer o mal é natural. Como aqueles jovens que mataram a mãe e o pai daquela jovem, o juiz dá liberdade para eles. Mataram a paulada o pai e a mãe da menina, estão livres aí já nas noitadas de São Paulo, bebendo, comendo, fazendo o que querem. Os que colaboram com a corrupção estão aí sorrindo, preocupados com o quê? Vão lá para os seus alfaviles, para as suas mansões. Como que Jesus Cristo é rei dessa gente? Como que Jesus Cristo pode ser rei se essas pessoas não têm o mínimo? Não querem, não demonstram, e aqui não é julgamento não demonstram o mínimo de atitude para mudar as coisas, para fazer as coisas acontecerem diferente. Eu sei, nós cristãos somos os primeiros pelo nosso testemunho. Nós que cremos em Jesus sabemos que o reino dos céus é alegria maior, que o reino dos céus não é deste mundo, é a sementinha dos humildes, dos pequenos, dos fracos, dos humilhados. E o Senhor quer buscar as ovelhas profundamente. Ele se fez realmente pastor, e pastor que se dá como ovelha, como cordeiro ao matadouro. Jesus é pastor e é ovelha, é pastor e é cordeiro. Ele vai livremente à cruz para salvar, para buscar. Eu sei que vocês já experimentaram isso tantas vezes na vida de vocês. Como é bom, como é profundamente salutar fazer os outros felizes com o que você tem, a partir da sua própria vida. A partir do seu próprio coração, da sua experiência com Jesus. E quando nós falamos do Evangelho como hoje, quando o Senhor fala, vinde benditos do meu Pai, vinde para o reino preparado para vós, porque eu tive fome. Olha quem é o nosso Rei. Jesus Cristo na cruz realmente teve sede, deve ter tido fome também, sofreu tudo, mas Ele é Rei, é o único Rei que vai e impera sobre o céu e a terra. Jesus Cristo é Deus, mas vejam, Ele se aniquila tanto, como num Santíssimo Sacramento, se aniquila para ser comida. Ele está presente no sofredor, naquele que tem fome. Eu repito, mas como que Jesus pode estar dentro desse homem? Como que Jesus, como o Senhor pode anunciar que o julgamento final
tem como determinação o que nós fizemos ao Senhor no que tem fome, no que tem sede, no que está preso. Veja, o evangelho de hoje é determinação, não é uma parábola. Jesus não está contando nenhuma parábola, é uma determinação, uma realidade, vai acontecer. De que modo Ele vai separar as ovelhas dos cabritos? Vinde benditos de meu Pai. Quem são os benditos de meu Pai? Aqueles que entenderam na alma, correram, não perderam tempo, souberam viver a vida com maturidade do Senhor, dizendo: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu, eu era forasteiro e você me acolheu, eu estava preso e você me visitou. E a pergunta de todos da humanidade, porque todas as nações estarão, imaginem as nações todas diante do Cordeiro, julgamento universal, e: Senhor, como? Uns dirão: onde estavas? O que eu fiz? Que lugar que o Senhor estava? Imaginem a multidão, meditem, o universo, o mundo inteiro, perguntando diante do Senhor: mas onde estavas? Senhor, onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor não me falou? Estavas naquele pobre, naquele homem humilhado, naquele homem, naquela mulher sedenta. E aí vem as perguntas: mas como é possível? O Senhor é rei, o Senhor é Deus, estamos vendo aqui que o Senhor é Deus, por isso o Senhor está aqui para julgar os vivos e os mortos. Como que o Senhor estava presente naquele homem maltrapilho? Por que o Senhor não me disse? Senhor, eu não consigo entender que julgamento extraordinário é esse que o Senhor vai fazer. Que reinado é este, Senhor Jesus Cristo? Que maravilhoso Deus és tu, Senhor Jesus Cristo. Que decisão o Pai colocou na tua alma, Jesus Cristo. Tu és o verbo de Deus, mas que decisão, que maravilhoso Espírito Santo no teu peito, Senhor, para colocar na tua alma, na tua vida terrena, na tua vida mortal, essas decisões do céu, de dizer que o Senhor está presente no pior, no humilhado, no que tem fome, no que tem sede, no que está preso. Senhor, que maravilhoso o teu Espírito Santo, que sábio o teu Espírito Santo, que bendito é o teu reino, Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso o teu reino, meu Deus. E ele é forte. O reino de Deus é uma semente, mas é forte, é mais forte do que a morte. Diz hoje a leitura, o reino de Deus é uma sementinha como menor que um grão de mostarda. Se vocês já viram um grão de mostarda, pegue um grãozinho de pimenta do reino, ainda menorzinho, é o grão de mostarda. Mas ele é mais poderoso do que a morte. Essa sementinha dará a vitória a você sobre a morte. Diz São Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Graças sejam dadas a nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. E de fato é uma sementinha. Parece que em meio a este mundo tão permeado de poder, tal qual disse Santo Ambrósio, tão permeado de luxúria, de poder, de glórias humanas, de busca do ter. É o que eu digo à juventude, nesse tempo de vestibular, os jovens ficam, coitadinhos, ficam aterrorizados com os resultados. Você tem direito sim, se Deus quer de você, que você preste vestibular, faça isso mesmo com amor, mas por favor, não idolatre isso. Não pense que a tua vida está resumida nessa faculdade, nesse vestibular, naquilo que você pode fazer. E você, pai e mãe, não oprima o teu filho. Já temos notícias aí de tantos jovens que se matam porque reprovaram no vestibular, porque o pai e a mãe vai pressionando o filho de tal maneira.
que psicologicamente, até afetivamente, ele perde até a memória na hora do vestibular, e dá um chamado branco. Depois o pai e a mãe vai em cima: eu gastei em você, gastei no cursinho, aquilo que eu não tinha, e acusa: eu gastei o que eu não tinha, seu pai e sua mãe nos matamos no seu vestibular, e você é um vagabundo, você é um burro, você devia ter passado. E aquele jovem cria aquela dor, e já vai com aquele coração. Eu repito, você tem direito de fazer o que Deus quer da sua vida, de cursar uma faculdade, mas não idolatre. O reino de Deus não se resume em uma faculdade. A sua faculdade pode lhe dar a graça de viver o reino de Deus no talento que Deus lhe deu, mas por favor, se você teve o desígnio divino de não passar no vestibular, tente novamente com alegria. Não se desespere, não idolatre as coisas, não perca a alegria, não perca a paciência, não perca a esperança. Recomece, escuta a Deus, vá de novo, vai com alegria, vai com esperança. O reino de Deus é muito mais do que aquilo que os homens podem lhe dar. E hoje vale a pena. Eu conheço, você também deve conhecer muito mais do que eu, jovens que terminando a faculdade ficam como baratas tontas, né? Uma porque o nosso próprio país, ele vai tirando a oportunidade de trabalho e vai dando aos poderosos. Aí já é outro tema de pregação. Mas o que vai acontecendo? Além dos pobres não terem direito quase nenhum às faculdades, vai elitizando. É igual o futebol hoje em dia, com a questão dos empresários. Hoje não é só jogador bom, é empresário. Quem tem dinheiro joga. Por esse bando de perna de pau aí. O empresário vai e paga. Não, olha, eu te dou um jogador bom, mas para que vá um bom, você leva esse aqui, ó, junto. Porque eu tenho minha comissão, tenho meu dinheiro, aí é tudo empresário. A nível de vestibular, a nível de faculdade é duro, mas jovem, você tem que ter sabedoria sim. Estuda, claro, se coloque diante do Senhor, mas sem desespero. Porque o reino de Deus na sua vida, ele pode ter caminhos que você não imagina. Então fica no Senhor, espere em Deus. Quantos são aqueles que fazem a faculdade e depois, porque a faculdade infelizmente tem tornado o coração do jovem duro com relação ao Senhor Jesus Cristo, ele se torna, não que é ateu, mas seu coração fica ateizado. Se tem essa palavra, se não tem, estou inventando. Fica fechado. Depois ele forma na medicina ou na psicologia, mas fica totalmente duro, né, com o coração duro, não tem sensibilidade com o pobre, fica racional, vazio. Por isso vale a pena, jovem, nós precisamos de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de dentistas, de engenheiros. Precisamos sim, a igreja precisa, o mundo do trabalho precisa, mas que sejam cheios do reino de Deus, com o coração mergulhado nos valores do reino dos céus, que se vive em meio a este mundo, sem nenhum tipo de alienação. Mas como é lindo quando você percebe que um jovem médico, jovenzinho, talvez formou com 20, 21 anos, ele dá uma boa parte do dia dele para os pobres. Que alegria. Ele não é ganancioso, né? Aquela ganância de possuir, mas ele partilha, ele atende ali, talvez aquele pobrezinho com dor de barriga, com diarreia, ou com problemas tão naturais, tão pequeninos, mas que assusta, né, a vida do pobre, a vida daquele filhinho, daquela mãe pobre. Ele busca o auxílio, né, o carinho. Quanta alegria você jovem que hoje cursa uma faculdade, em qualquer sentido de trabalho, poder ajudar. Você que é arquiteto, engenheiro, olha, eu quero ajudar o pobrezinho a fazer uma casinha. Com que alegria isso. Você talvez perde 1, 2 dias para fazer um projeto, olha, e ali faz uma campanha, o pobrezinho tem sua casinha. É isso o reino dos céus. O reino dos céus não é algo estrondoso,
que as pessoas desse mundo possam ver, dizendo: olha como são poderosos. Não, o reino dos céus é assim, é a sementinha. E essa sementinha é forte, hein? Eu repito, ela é mais forte do que a morte. Ela penetra, ela é audaciosa, ela é inquietante, ela mexe no formigueiro, ela tem atitudes que denotam que Jesus Cristo é Rei. Há muitos anos atrás, ainda seminarista, cuidando de um sofredor de rua, um homem me perguntou assim, naturalmente: por que você faz isso com esse homem que não lhe pode dar nada em troca? O que essa pessoa pode te dar em troca? Por que você faz isso? E todos os domingos do Cristo Rei eu me lembro, eu respondi a ele: porque Jesus Cristo é o meu Rei. Porque o meu Rei está dentro desse homem, está nas entranhas deste homem. Porque o reinado de Jesus se vive assim, dessa maneira, desse modo. E o reino de Deus, embora seja uma sementinha, ele é tão poderoso que o mundo tem medo dele. Não tenham dúvida disso. O mundo tem medo do reino de Deus. Um homem, uma mulher que vive o reino de Deus, ele é um sinal de contradição tão forte que o mundo tem medo a ponto de matar essa pessoa. Medo, porque ele estremece. As atitudes dele, porque não são dele, são do Senhor, trazem uma contradição tão forte que gera perseguição. Calem a boca desse homem, aniquilem esse homem, façam alguma coisa para que essa pessoa não dê esses sinais mistéricos do reino de Deus, porque o reino de Deus atrai. Uma pessoa que tem a sementinha do reino de Deus no peito, no coração, uma mulher, um homem, uma criança, um adolescente, um jovem, ele atrai. As pessoas querem Deus, elas querem o reino de Deus. O mundo está cansado do reino deste mundo. O reino do poder, tão vazio. Quantas pessoas mergulhadas na depressão, nesses palacetes, né? Trancadas nos seus quartos enormes, né? Em seus divãs, tendo tudo o que querem, o possível e impossível. Porque de fato o dinheiro pode comprar tudo, mas não pode comprar o reino de Deus. Então compram tudo, fazem tudo, e aí a pessoa se sente assim vazia. Mas o que eu queria isso eu já tenho, o que eu queria aquilo eu já tenho, o que eu queria isso eu já tenho. E quando a pessoa percebe só vazio, aquela depressão. E o Senhor, como diz o profeta Ezequiel, Ele é tão sábio que até uma permissividade para pegar essa ovelha aí, para dizer: eu amo você, eu sou o teu rei. O teu reinado não é esse que você está pensando. A tua alegria não é essa. A tua vida vai passar como uma erva que seca, é efêmera, vai passar, vai terminar. A tua alegria está em Jesus Cristo. Por isso eu estou anunciando nessa pregação a vocês que estão aqui, a minha própria vida, os que estão nos escutando, nos vendo: o reino de Deus é Jesus Cristo, Senhor. A nossa alegria está em partilhar a própria vida, em partilhar aquilo que nós temos, em fazer tudo com alegria para salvar a vida das pessoas. A igreja não faz discriminação social, mas ela anuncia o reino de Deus. E Jesus Cristo disse: o reino de Deus é dos pobres. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a ganância está aí. Nós não somos ignorantes, basta ligar aí a questão da mídia, dos grandes jornais. Está aí a corrupção. O outro que aparece com milhões de reais nas malas, o outro que rouba daqui, rouba dali, e rouba de todos os modos, de todos os jeitos, e cada um de uma forma tão mesquinha, se justificando, dizendo que tem direito a isso, tem direito a roubar. Hoje se perdeu no Brasil não só a credibilidade, a vergonha na cara, porque dizem assim: é lícito roubar, eu roubo porque roubo e acabou.
Eu faço isso porque faço e pronto, porque é natural roubar, é natural defragar, é natural fazer o que eu quero, e os pobres que se lixem. Eu estou lá preocupado com o reino de Deus, eu estou preocupado com Jesus Cristo, eu não estou preocupado com esse homem que morre, com essa mulher que morre nos hospitais, sem ter um mínimo de atendimento. Vergonhoso. Vocês talvez viram, volto a falar do estado do Rio de Janeiro, aquela mãe desesperada no Souza Aguiar, gritando: atende meu pai, por favor, e não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada, e o pai dela morrendo com falta de ar, não tem aquele trequinho lá de colocar, como é que chama aquilo? Balão de oxigênio, para o pai poder voltar a respirar, talvez uma crise de pneumonia, né, que afeta o próprio batimento cardíaco, e o desespero. Enquanto você vai para a Zona Sul, claro, o rico espirra, já tem 10 médicos em volta dele. É a realidade, não é a verdade, é duro dizer isso, mas é a realidade. É uma discreção, é uma diferença social muito grande. É duro morrer por falta de um atendimento médico, que aquele homem, diz a doutrina social da igreja, tem direito ao atendimento médico, tem direito, é direito dele, como homem, como criatura, como ser vivente. Vamos até deixar de lado a fé, como criatura, como homem. Não, mas as madames preferem dar tudo aos seus cachorros, né? Já viram no Brasil como cresceu essas lojas de cachorro? Antigamente era uma ou outra, agora toda esquina tem uma, que vem daquela ideologia americana para cá, né? Toda loja, todo lugar tem a loja de cachorro, pet shop, né, de cachorro. Então para o seu cachorro tem tudo. Talvez você não dá para a sua empregada doméstica, que você dá para o seu cachorro. A empregada lá come o resto de comida. Quando tem resto ainda de mistura, você não come só arroz, feijão e pronto. E o seu cachorro lá com tudo do bom, do melhor. Veja, é uma realidade. Tenha um senso crítico. Por que esses pet shop aí se levantaram em tudo quanto é lugar? Tudo para cachorro. O que é, Brian? Enlatados para cachorro e tantas coisas mais. Eu me lembro na época de Natal, também seminarista, fui comprar um cartão de Natal nas Paulinas, e havia um irmão de rua caído, e o povo passava na rua direita, aquele irmão de rua no mínimo levou uns 30 pisões. Todo mundo para ir comprar imagem do menino Jesus, cartão do menino Jesus, e pisavam. Eu me lembro até hoje, aquele pó bem na rua direita, ali esquina da rua da Quitanda, aí o pessoal, tudo, época de Natal, tudo nas Paulinas, para comprar os cartões de Natal, o menino Jesus, e pisava mesmo. São realidades que eu não me esqueço, e que é o reino de Deus. É um mistério profundo. Vou terminar. O povo tem fome e vocês fecham o celeiro. O povo suplica e vocês exibem suas joias. Desgraçado daquele que tem meios de libertar tantas vidas da morte e se recusa a fazê-lo. Palavra forte, né? Desgraçado, ou sem a graça. Não é palavrão não, para desgraçado não é palavrão não. Senão Santo Ambrósio não escrevia aqui. Desgraçado, sem a graça. Sem a graça. Aquele que tem meios de libertar tantas vidas da morte e se recusa a fazê-lo. As pedras do seu anel teriam podido salvar as vidas de toda uma população. Na hora da morte, basta um pequeno pedaço de terra, tanto para o pobre quanto para o rico. Bendita irmã morte. Na hora da morte, basta um pequeno pedaço de terra, tanto para o pobre quanto para o rico. E a terra que não for suficiente para acalmar a ambição do rico, cobre-o. Terra em cima. Pode comprar caixão de marfim, de ouro,
levantar túmulo por cima de mármore, de marfim. É terra mesmo. Vai para a terra. Vai ser comido da mesma maneira. Vai para a terra mesmo. E o pior... E diz Santo Agostinho, hein? Lembrando da parábola do rico e pulão. Os ricos que não querem Deus quando morrem, aí a família vai lá, levanta um mausoléu de mármore, de prata, leva a coroa de flor enorme. Ora, diz Santo Agostinho, é só consolação para os vivos, que para o morto não adianta nada. Já era. Uma coisa é morrer, outra coisa é ir para o céu, né? Não tem mais. É isso. A natureza não distingue os homens nem em seu nascimento nem em sua morte. Lindo isso, hein? Vou repetir. A natureza não distingue os homens nem em seu nascimento nem em sua morte. Gera-os todos da mesma forma, da mesma maneira, recebe do seio da sepultura. Quem poderá estabelecer classes entre os mortos? Cave de novo a sepultura, se puder, distinga o rico. Abra depois uma sepultura e diga-me se reconhece o necessitado. A única coisa que se poderá perceber é que junto com o rico há muito mais coisas apodrecendo. Forte. Maravilhoso Santo Ambrósio, é isso mesmo. Nós queremos pedir ao Senhor, Ele é o Rei, Jesus é pobre, é Rei. O seu reinado entra no mistério da pobreza. Vamos ficar de pé e vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo para que tenhamos um coração repleto de amor, que saibamos partilhar. Eu repito, o reino de Deus é uma sementinha, mas essa sementinha é mais poderosa do que a morte. De fato, o Senhor vai ressuscitar todos, só que uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Hoje o Senhor fala do julgamento universal. Não é o particular não. Universal. Vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós antes da criação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer. Olha Jesus, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. E depois, Senhor, como eu já disse há pouco, Senhor, a multidão vai ficar alvoroçada, né? Quando? Onde é que foi? De que maneira? Como é possível? Estamos vendo que Tu és Deus agora, julgando a gente, mas como podes? Eu disse, eu estava lá. Separa a ovelha do cabrito. Depois, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Por quê? Olha a pergunta, por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava preso e você não me visitou. E esse evangelho não é só uma pastoral não. Não é só questão de fazer pastoral. É questão de vida. De vida, de conversão, de alma, de determinação. Senhor, pedimos o Espírito Santo. Solte sua voz e peça o Espírito Santo ao Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Que venha sobre nós o reino de Deus. O reino de Deus venha sobre nós. Senhor Jesus, dá-nos o Espírito Santo. Senhor, a partir do meu coração, ensina-me, ensina a todos a graça de viver o Teu reino, nas pequenas coisas, como viveu a Tua amada Santa Teresinha, nas pequenas coisas do reino dos céus. Como disse Francisco de Assis, das tocas se vai ao céu muito mais rapidamente do que dos palácios. Como disse Maria Teresa de Calcutá, aqueles ricos que iam na sua casa, veja, tens agora a oportunidade de se salvar, ame os pobres que Deus coloca na sua vida. O Senhor quis assim. Bendito Espírito Santo, glorificado sejas Tu, Espírito Santo, porque agiu no coração do Senhor Jesus Cristo para anunciar esta verdade.
o verbo de Deus. Obrigado, Senhor. Vamos cantar ao Espírito Santo, vamos pedir que venha sobre nós o Espírito Santo, venha sobre nós o Espírito Santo, venha sobre nós o Espírito Santo.